Você lembra da primeira vez em que visitou um aquário quando era criança? Imaginando qual tipo de vida marinha você encontraria e gostaria de experimentar. Se você fosse como eu, provavelmente ficou animado para ver a exposição de tubarões e talvez esperava ver um grande tubarão branco lá. No entanto, descobriu que eles não mantinham grandes tubarões brancos em aquários, pois esses animais não se adaptam bem ao cativeiro. Provavelmente você já viu muitos vídeos explicando por que isso acontece. Bem, neste vídeo, gostaria de abordar essa questão de um ângulo um pouco diferente. Essas descobertas foram, em grande parte, fruto de tentativa e erro, com muitos erros ao longo da história. Muitas tentativas foram feitas para manter grandes tubarões brancos em aquários, e hoje vamos analisar o que aconteceu com esses tubarões em si. Vamos voltar para a década de 1950, na Califórnia, para o maior oceanário da época, chamado Marinela do Pacífico, inaugurado em 1954, um ano antes da Disneyland. Marinela do Pacífico foi uma atração importante, projetada pelo arquiteto William Pereira, conhecido por seu trabalho no aeroporto de Los Angeles, LAX, e na Biblioteca Gisele, entre outros projetos. O aquário tinha áreas onde as pessoas podiam fazer snorkeling em um tanque cheio de peixes e vida marinha. Embora não tenha sido o primeiro aquário a ter orcas em cativeiro, ficou famoso pelas duas orcas que possuía. No entanto, hoje sabemos que manter orcas em cativeiro não é uma prática benéfica. Se você já assistiu a programas de TV antigos, como Os 6 milhões de dólares, Os Monstros, ou A Família Partridge, pode ter visto Marinela do Pacífico, que era apresentado nessas e em muitas outras produções televisivas da época. O parque passou por diferentes proprietários ao longo do tempo, incluindo a Hanna-Barbera e o SeaWorld, antes de fechar definitivamente em 1987. Embora o local tenha sido utilizado para filmagens de filmes após o fechamento, vamos voltar a 1955, um ano depois da abertura do parque, quando eles tentaram manter um pequeno tubarão branco, com aproximadamente 1,4 metros de comprimento. Se alguma instalação da época fosse capaz de abrigar um tubarão branco jovem como esse, você acharia que seria essa, não é mesmo? Mas você estaria enganado, pois o tubarão morreu em menos de 24 horas. 5 anos depois, em 1960, eles tentaram novamente. Poderíamos pensar que, depois de 5 anos, teriam mais sucesso na segunda tentativa, e realmente tiveram. Esse grande tubarão branco viveu por quase 2 dias. No mesmo ano, outro aquário, o Aquário Waikiki, inaugurado em 1904, o segundo aquário mais antigo em operação nos Estados Unidos, o primeiro é o Aquário de Nova York, tentou manter um grande tubarão Br. Anco de 4 metros de comprimento, o que é consideravelmente grande. No entanto, esse tubarão também não se adaptou bem ao cativeiro e morreu em poucos dias, em 1962. O Marineland da Flórida, considerado o primeiro oceanário do país, também tentou manter um tubarão branco de 2,4 metros de comprimento, mas infelizmente ele morreu dentro de um dia e meio. Alguns anos depois, em 1968, outros países também tentaram manter grandes tubarões brancos em cativeiro. Um aquário na África do Sul fez uma tentativa, mas o tubarão sobreviveu apenas um dia. Nesse mesmo ano, na Austrália, outro aquário decidiu tentar e teve surpreendentemente sucesso. Agora, deixe-me contar a história do tubarão que desafiou todas as probabilidades. Esse tubarão branco foi pego em um anzol e lutou por horas antes de ser arrastado para a praia. O pessoal do Aquário Mundo Marinho, corajoso e determinado, o colocou em um tanque improvisado na parte de trás de uma caminhonete. Esse tanque não tinha filtros e eles dirigiram por 45 minutos até o aquário. Ao chegar lá, retiraram o tubarão da água, colocaram-no em uma maca e o transportaram por vários lances de escadas. Em seguida, o lançaram em um tanque apertado, que já estava ocupado por tartarugas marinhas, tubarões enfermeiros e outros peixes. Surpreendentemente, esse valente tubarão não apenas sobreviveu a tudo isso, mas nadou pelo tanque sem problemas. No terceiro dia, ele até começou a se alimentar. No entanto, havia um problema: em vez de comer o peixe oferecido pelos mergulhadores, ele preferia se alimentar dos seus companheiros de tanque. Ele chegou a se aproximar dos mergulhadores, e quando a situação ficou perigosa demais, decidiram que o tubarão precisava ser removido. Agora, eles poderiam tê-lo devolvido ao oceano, certo? Bem, eles não tomaram essa decisão.
Em vez disso, optaram por simplesmente atirar no tubarão, chegando até a vender ingressos para que as pessoas pudessem assistir ao show. 10 dias depois, o tubarão que desafiou todas as probabilidades foi morto por mergulhadores do aquário, que dispararam 7 vezes contra ele, fazendo-o afundar até o fundo do tanque. A multidão aplaudiu. Em 1968, a percepção e os sentimentos em relação aos tubarões eram um pouco diferentes. Mesmo que esse tubarão tenha encontrado um fim violento e trágico, o fato de ter sobrevivido por 10 dias e ter parecido se adaptar bem trouxe uma nova confiança para aquários ao redor do mundo. Talvez fosse realmente possível manter um grande tubarão branco em cativeiro, mas seria necessário muito mais pesquisa e cuidado para garantir seu bem-estar. Apesar dos desafios enfrentados na tentativa de manter grandes tubarões brancos em aquários, as descobertas e experiências ao longo dos anos foram importantes para entendermos as limitações e necessidades dessas majestosas criaturas marinhas. Ainda assim, os resultados foram predominantemente negativos, com a maioria dos tubarões não sobrevivendo por muito tempo em cativeiro. Hoje, a visão em relação ao confinamento de grandes tubarões brancos em aquários mudou consideravelmente. A compreensão dos impactos físicos e psicológicos causados pelo cativeiro levou a um maior foco na conservação e proteção desses animais em seu habitat natural. A conscientização sobre a importância dos ecossistemas marinhos e da preservação das espécies tem impulsionado esforços para a criação de áreas marinhas protegidas e a implementação de práticas sustentáveis de pesca. Embora ainda existam aquários que abrigam tubarões brancos, o objetivo principal é educar o público sobre a importância da conservação dos oceanos e incentivar ações para preservar as espécies marinhas em seus habitats naturais. Estudos científicos e iniciativas de observação de tubarões brancos em seu ambiente nativo têm sido priorizados para aumentar nosso conhecimento sobre esses animais incríveis e melhorar as estratégias de conservação. Portanto, embora tenhamos aprendido muito com as tentativas de manter tubarões brancos em aquários, a tendência atual é valorizar sua liberdade e proteção em meio ao vasto oceano, onde podem desempenhar seu papel fundamental como predadores topos de cadeia alimentar e equilibrar os ecossistemas marinhos.